falar? E aí, gente, beleza? Canal Terra Azul aqui. Vou mostrar aqui um vídeo, fazer aqui um videozinho breve falando um pouco sobre a Lua e o Sol, né? E o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio e o Equador na Terra plana, beleza? Depois eu vou fazer um vídeo sobre esse aplicativo aqui. O nome desse aplicativo é Flat Earth Pro e é um aplicativo de simulação feito no Unity. E eu achei muito legal esse aplicativo porque ele mostra tudo bonitinho, bem bonitinho, o movimento do Sol e da Lua. E eu gosto bastante desse programa. Eu sempre estou usando ele, eu sempre estou usando esse aplicativo para olhar a posição do Sol e da Lua e de outros planetas também. Ele tem uma versão gratuita que chama Flat Earth, que é uma versão que mostra o movimento do Sol e da Lua só, e de Vênus, e tem essa daqui que é a paga, são R$16, não é em dólar, é em real mesmo. A loja do Google faz essa tradução aí. É um aplicativo muito legal, como eu já tinha dito, porque ele realmente mostra bonitinho. Deixa eu mudar aqui. Para você configurar o aplicativo, você vem aqui em localização e aperta aqui, ó. Aí a localização vai ser atualizada. Tá aqui as coordenadas. Na verdade, essas coordenadas aqui tá um pouco no mar, mas sem problema não. É mais ou menos onde ele pegou. Aqui a gente vai atualizar o horário, por exemplo, são 1h16. Caso você tenha, como ele é um simulador, você pode alterar a data aqui para ver a hora e como que o Sol e a Lua que se move aqui dentro disso, né? Então a gente vem aqui, ó, eu posso alterar a data, selecionar aqui, e no caso você pode apertar aqui, ó, e ele vai atualizar para o tempo real. O que acontece? Esse tempo real aqui, ele se move baseado no tempo real. Então a Lua e o Sol estão se movendo aqui, mas a gente não está vendo. Porque como é baseado no modelo real, é como se o Sol e a Lua fossem muito pequenos. E aí ele vai demorar bastante para poder girar. Então vamos lá. Eu vou mostrar aqui. Aqui tem uma aqui tá falando o horário, né, baseado no local onde eu tô. Aí você pode escolher aqui o horário, né, e aí o formato da hora, né. Aqui o primeiro mês, dia e ano, que é o que vem por padrão. E você pode colocar dia, mês e ano, né, que no caso o Y é de year, que é em inglês. Aqui você consegue ver o tempo, mas esse aqui você só consegue ver no profissional, que isso aqui é o tempo. Ele mostra aqui até os bairros, Tirol, Ribeira. Aí aqui você consegue ver os outros planetas. Deixa eu só dar uma atualizada aqui, pronto. Aí aqui você... Peraí. Eu cliquei ali, mas não era para vir para cá não. Mas aqui é a tela padrão, né? Ele voltou para a tela padrão quando eu cliquei nesse ícone aqui. Mas vamos lá. Eu clico aqui, ó. Ele altera a visibilidade. Eu gosto desse tema aqui porque você consegue
você consegue ver um pouquinho melhor no meio da noite, né, na penumbra. Aqui ele fica sem nada, sem luz, só mostra o sol e a lua e tudo iluminado. Aqui você vai ver aqui você vai ver muito escuro, né? E as luzes das cidades. Ele fez uma simulaçãozinha aqui. As luzes das cidades, aqui perto do Brasil, as cidades mais iluminadas são São Paulo, Rio de Janeiro e lá no sul, né? Porto Alegre. Natal nem é iluminada. Inclusive, Natal tem o ar mais puro do mundo depois da Antártica. Se você não sabia. E eu sou de Natal. Então, assim, eu prefiro esse porque fica um pouco mais claro. Eu consigo ver por onde a Lua está transitando. Por cima do país ou do continente que ela está transitando. Fica melhor de ver. Claro que muitas vezes eu não preciso disso, mas eu gosto de fazer assim, porque pelo menos você tem ideia de para onde o Sol ou a Lua estão andando. Se eu clicar aqui, eu vou conseguir ver os trópicos. Aqui eu tenho algumas informações sobre a posição dos trópicos. Se eu clicar aqui, eu tenho uma posição simplificada e aqui eu tiro, né? Então são duas posições. A gente não precisa muito disso, mas eu gosto de ver as linhas aqui porque é sempre legal, né? Aqui em vermelho está o Trópico de Câncer, esse menorzinho. O grandão está o Trópico de Capricórnio e essa linha aqui branca que está desenhada reta, sem ser pontilhada, é o Equador, né? Essas linhas pontilhadas aqui por dentro são o traçado do Sol e da Lua. Aqui você também consegue tirar uma foto, ó. Se você quiser, você aperta aqui, aí tá aqui o arquivo cru, né? Na verdade não é arquivo cru, né? É a foto crua aqui sem nada. Aqui você pode colocar o tempo, ou seja, a hora que você tirou, né, na simulação, não a hora real, a não ser que a hora da simulação esteja seguindo a hora real. E aqui tem o tempo, ó. Ele mostra a hora e aqui o local onde você está e o grau, né, a temperatura, 20 graus, 25 graus Celsius, Ribeira BR. Normalmente eu gosto de tirar a foto assim no cru e apertar aqui e ele salva, né? Você pode apertar aqui para compartilhar. Eu já salvei aqui, nunca compartilhei, mas fica aí para vocês testarem. Aqui eu posso ver como que a foto fica, né? Visualizar. Ó, visualizar a foto, aí você pode alterar aqui as dimensões para definir como plano de fundo do celular, né, se você quiser. Ó, tá vendo? Definir plano de fundo, tela inicial e tela de bloqueio. Aí você permite, né? No caso, se você tiver no celular, eu também tenho no meu celular, mas isso aqui é um emulador de Android que eu tenho no computador. Pronto, aí ele ficou por isso mesmo, né? A foto ficou lá na tela. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver. Vamos botar casa. Pronto, aí, ó. A tela ficou, nossa, lindona, hein? A lua aqui e o sol aqui, a lua tá quase cheia. Falta mais uma volta, amanhã ela vai aparecer cheia. Na verdade, ela vai estar cheia enquanto for dia. E aí, quando ela aparecer aqui em Natal, ela vai estar nos últimos, de acordo com o programa, né? Ela vai estar nos últimos estágios de cheia. Ela vai estar nas últimas, ela, assim, como se fosse nos últimos momentos, né? Dela cheia. Então tá, 8 da manhã, por aí. 8h31, 8h30. Ela vai estar cheia quando chegar 8, 7, ó. 7h50, 8 e pouco. Ela vai reduzir, ó.
Já consegue ver ela aqui a partir de 6 horas, se eu não me engano. São 8 e 8. Como ela normalmente anda mais alta, tá vendo como ela está muito maior que o Sol? Não sei se é porque ela está mais para cima. Não sei se é porque ela está mais para cima, mas ela está muito maior que ele. E aí ela vem, você já consegue ver ela, né? Ela vai nascer quando for umas 8 horas por aí. Quando for umas 8 horas por aí, ela vai começar a descarregar, né? Ela vai começar a retornar à fase nova, né? As pessoas falam descarregar, mas eu não gosto muito de falar essa ideia de descarregar, porque fica parecendo que ela tá puxando carga de algum canto, acumulando carga de algum canto. Mas na verdade a Lua nunca, né, que é o que eu ia falar também, é que a Lua nunca foi essa dependência, ela nunca teve essa codependência do Sol, né? Os dois ele tem suas funções principais, mas assim, eles nunca têm suas, eles têm suas funções principais, mas a Lua ela não depende do Sol, né? A Lua não depende do Sol. É mais fácil dizer que o Sol depende da Lua e não o contrário. Mas eu não gosto de ficar, né, tipo assim, criando dependências um dos outros, porque a gente sabe que a luz da Lua é baseada, né? Na verdade, eu sei que a luz da Lua é baseada no que está oposto a ela. Por exemplo, o lado que está oposto a ela é o iluminado, então ela vai estar totalmente cheia. Se o lado que for oposto a ela está metade iluminado, metade escuro, ela vai estar metade iluminada, metade escura. Porque é simplesmente assim que ela funciona, não tem nada a ver com o brilho do Sol, né? Ela talvez tenha o mesmo brilho do Sol porque ela é um mecanismo similar a ele, e a luz de onde ela puxa energia, né? O centro da Terra, o norte magnético, ela tem a mesma base de energia, então é praticamente a mesma coisa. Mas eu sinceramente duvido muito que a Lua ela puxa a carga do Sol de alguma maneira. Porque se for, ela não puxa a carga do jeito que as pessoas dizem. Ah, não, porque o Sol está refletindo a Lua está refletindo o Sol né, por isso que ela está cheia. Ah, mas o Sol, então ela está perto do Sol, mas a face que está voltada para o Sol, a gente consegue ver pouco, então ela tá minguante ou ela está crescente. Nada a ver. Sim, quando ela está minguante ou crescente, né, a face dela está virada para o Sol, né? Porque a verdade, sabe o que, que é? É que a Lua é como se fosse um relógio. A verdade é essa, a Lua é como se fosse um relógio. E ela mostra para a gente como a Terra está, né? Então, se ela está oposta ao Sol, quer dizer o quê? Que do lado oposto, o Sol está no seu brilho total, entendeu? Só que ela projeta esse lado, esse polo no completo. Por exemplo, eu tenho 360 graus, né? Então 180 está iluminado, teoricamente, 180 está iluminado, 180 está escuro. Se a Lua ela está dentro desse 180, né? Exatamente no meio desse 180, quer dizer o quê? Que esse 180 para ela são os 360, para ela é o completo. Então ela vai pegar esse 180 graus oposto a ela, que está totalmente iluminado, e vai trazer para os 360 graus dela, né, que ela é uma esfera. A Lua é uma esfera. E vai trazer para ela, né? Ou seja, vai projetar nela o outro lado, tudo que tem no outro lado. É como se os lados eles se tornassem um todo, né, digamos assim. Cria-se esse conceito, né? Os lados se transformam num todo. Os lados se transformam no todo. E assim, né? Eu vou explicar um pouco mais sobre essa dualidade da Lua e do Sol, né? Uma coisa interessante é assim, quando o Sol está no trópico de Câncer, se a Lua se tiver cheia, ela vai ficar cheia no trópico de Capricórnio.
ela sempre vai estar oposta ao Sol. Toda vez que ela começa a andar, ela começa a abrir. Por quê? Porque para a Lua, né, oposição é igualdade. Então, se ela está oposta ao Sol, ela com certeza vai estar no outro trópico. Se o Sol tiver no Equador, ela vai estar no Equador também, né? Porque o Equador é a linha central entre um e outro. Na verdade, ela vai estar um pouquinho para trás do Equador. Vamos ver aqui uma simulação. Vamos lá. Puxar para o mês de abril, né? Botar aqui no dia 20. Tá aqui no dia 20, que é o dia que o Sol vai cruzar, né? Dia 20. O Sol vai estar em cima do Equador, a gente vai avançar um pouquinho aqui, né? A Lua está ficando nova, tá vendo que o Sol está pegando ela. E ela está fechando. Ela está entrando para dentro para fazer uma conjunção com ele. Ó, como ela está quase embaixo dele. Tá vendo? Vamos avançar um pouquinho mais e deixar a coisa acontecer, né? O Sol já entrou um pouquinho. Não, na verdade não é o ideal. Na verdade o ideal seria ver antes disso. É porque é assim, dependendo do ano também isso muda. Ó, vamos lá, ela vai ficar cheia. Pronto, 100%. Tá vendo que o Sol ele tá um pouco mais para dentro? Ou seja, ele tá um pouco mais para dentro, quer dizer, então a Lua vai estar um pouco mais para fora do Trópico de Capricórnio ou do Equador. Deixa eu voltar aqui, ó, você arrasta e ele vai se movendo, tá? Você pode fazer com o dedo ou com o mouse, caso você tenha esse emulador. O nome do emulador é BlueStacks. Aí você baixa e usa. Aí você tem que baixar a versão Android 11, que nas outras versões, se eu não me engano, não funciona. Pronto, aqui ela tá um pouquinho, o Sol está um pouquinho para fora, a Lua está um pouquinho mais para dentro. Né? Normalmente a Lua ela tem uma jornada maior que a do Sol. Ou seja, quando o Sol está no Trópico de Câncer e por algum acaso ela vem para o Trópico de Câncer, ela ultrapassa ele. Sempre, sempre. Ela sempre ultrapassa ele. Ou seja, ela entra mais e ela sai mais também. Deixa eu ver aqui. Vamos colocar aqui o Sol no Trópico de Câncer. Vamos atualizar aqui. São dia 5. Deixa eu mover aqui para o mês 6, no dia 20. Que é quando o Sol entra no Trópico de Câncer, mais ou menos, né? Ó, a Lua tá aqui nova, tá vendo? E ela vem em encontro dele, ó. Ela vem em encontro dele. Ela abre. Não, ela já tá carregando, né? Então, peraí. Deixa eu voltar aqui. Ó como é que ela entra. Viu o tantão que ela entrou? Ó, tá em conjunção com ele, mas ela tá muito para dentro, muito. Dia 18 de junho. Ela tá muito para dentro. Bem emendadinha aqui com ele, um pouco mais para dentro. E as pessoas dizem assim: "Ah, não, mas o eclipse do Sol é provocado pela Lua". Discordo disso. Discordo disso. Na verdade, tem umas imagens, né, que mostram a Lua na frente do Sol e talvez seja isso mesmo. Mas o pessoal da Terra plana, tem outros pessoal aí que fala que na verdade os eclipses solares e os lunares são provocados por uma sombra eletromagnética chamada, na astrologia indiana, chama de Rahu e Ketu. Rahu e Ketu. E o Rahu é... Se eu não me engano, deixa eu procurar aqui. Rahu e Ketu.
Aí tá aqui, né? Eu vou traduzir aqui o texto em inglês. Rahu é um dos 9 corpos celestiais maiores, né? Na astrologia indiana, nos textos hindus, e o rei dos meteoros. Ele representa a ascensão da Lua na sua órbita de precessão ao redor da Terra. Também se refere ao nódo lunar norte, junto com Ketu, é uma sombra do planeta que causa eclipse. Mesmo assim, não tem uma existência física. Rahu foi alocado, né, foi considerado como status de planeta pelos observadores antigos, devido à sua grande influência na astrologia. Rahu é normalmente associado com Ketu, outro planeta das sombras, né? Que inclusive muita gente, eu ouvi falar, né, o pessoal terraplanista falando que existem corpos negros ao redor da Terra plana que fazem com que as estrelas, muitas estrelas inclusive, elas tenham seu brilho apagado, né, nerfado. E, né, as estrelas ou os planetas, né, estrelas errantes que têm fases, são Mercúrio e Vênus, né, além da Lua. Se você não sabia disso, fica sabendo agora. Mercúrio e Vênus têm fase, os dois têm fases. Ou seja, já foi filmado com telescópio, né, Mercúrio de longe, no pousinho do Sol, e tá lá ele como se fosse uma lua, aquele pedacinho crescente, né, como se fosse a lua, e só que ao invés de ter um brilho, né, como o brilho da lua, amarelado ou esbranquiçado, né, branco, cinza, prata, sei lá, às vezes a lua parece prata, tinha uma cor estelar, né, com uma cor assim meio arco-íris, brilhando só naquela meia luazinha assim, naquela lua minguante, crescente, né. E assim, pronto, aí aqui vou ler só esse pouquinho. O tempo do dia, ou a hora do dia, é considerada estando sob influência de Rahu, é chamada Rahu Kala. E é uma hora considerada não apropriada, ou seja, é como se fosse um tempo inoportuno, né? É uma hora considerada inoportuna. Para a astrologia hindu, né, Rahu e Ketu tem um ciclo de órbita de 18 anos e estão sempre 180 graus de diferença de um para o outro, orbitalmente. E também nos mapas astrais, né, Birth Chart. Isso coincide com a órbita precessional da Lua, ou seja, 18 anos de o ciclo rotacional lunar, ascendendo e descendendo nodos na elíptica da Terra. Na elíptica do plano da Terra. A astrologia indiana, parte dela considera, né, a Terra como se movendo, mas na verdade todos os conceitos que existem nela eles se baseiam na Terra plana, né? Quer ver uma prova disso? Vamos lá. Abrir aqui meus favoritos. Aí a gente vem aqui. Astrolab, Tema Mundi, Planetas Clássicos,
projeção azimutal equidistante. Vamos lá, aqui. A base astronômica do calendário hindu. Aí aqui existem vários conceitos, tá? Ó, aqui. O calendário hindu é baseado no modelo geocêntrico do sistema solar. Ou seja, é geocêntrico, mas esférico. A Terra é geocêntrica e esférica, não geocêntrica e plana. Só para vocês entenderem isso aí. O modelo geocêntrico descreve o sistema solar como visto por um observador na superfície da Terra. O calendário hindu define nove medidas de tempo: Brahmamana, Divyamana, Pitrayamana, Prajatayamana, Gururmana, eu não sei se estou lendo certo, né? Que eu não sou indiano, não sei hindi. Sauramana, Savanamana, Kandramana ou Chandramana, que eles falam Chandra, eu já ouvi em outras coisas, e Nakshatramana. Chandramana é o movimento da Lua, né? O movimento da Lua. Aqui a gente tem um Paksha, que é, aí começou com os conceitos, né? As conceituações, né? Paksha é o tempo levado pela Lua para se mover de uma lua nova para uma lua completa e vice-versa, né? De uma lua nova para uma lua cheia, de uma lua cheia para uma lua nova. Ou seja, durante um Paksha, a lua se move 180 graus com respeito ao eixo da Terra com o Sol. Entretanto, nós estamos falando de Terra plana, então ela se move 180 em relação à posição do Sol, né? Ela está aqui, nova, vamos avançar 12 dias. 12 dias, dia 30. Dia 30 de... quase, né? Quase. Porque, por exemplo, né? Não, são 12 dias, não, são 15. Então vamos botar mais 3. 1, 2, 3. Exatamente, ó aí. Tá vendo? Ela tava nova, agora tá cheia, são 15 dias. Porque acontece o seguinte, né? Tava vendo um vídeo do canal Sem Hipocrisia. E isso também tá falando aqui, isso também tá explicando aqui, né? Só que eu falei dele porque foi dele que eu vi esse cálculo, né? O Sol se move a 15 graus por hora, a Lua se move a 14,5 graus por hora. Isso significa que em 24 horas, né, de movimento, ou seja, as horas de um dia, né, tecnicamente, porque a gente não sabe até onde isso é verdade, porque a gente assim, teoricamente o Sol ele se move sempre com a mesma velocidade, né? Tipo assim, velocidade angular, né? Ou seja, são os graus que ele percorre todo dia. Não importa se ele está no trópico mais largo ou no trópico mais curto, ele vai sempre se mover 15 graus por hora. Talvez a velocidade dele absoluta, né, em quilômetros por hora, muda. Mas a velocidade dele aqui, no caso, vai ser sempre assim, a velocidade angular vai ser sempre a mesma, né? Pressupondo de que isso aqui é uma roda e tem 360 graus de circunferência. E todo dia a Lua está 12 graus a menos que o Sol. Então, para provocar 180 graus, por exemplo, digamos que a Lua e o Sol estejam na posição igual, né? E aí eles dois fazem uma volta, né? Ao redor da Terra, né? Vamos voltar lá para o dia 18. Vamos lá. Voltar lá para o dia 18. Pronto. Dia 18. A Lua está nova. Então vamos lá, né? E aqui são 4 e 12. Então vamos avançar um dia. 4 e 12 do outro dia. Ó. Viu? Essa posiçãozinha aqui são 12 graus de diferença. São 12 graus de diferença. Parece pouco, mas não é não. Parece pouco, mas não é não. Ó. Né? Vamos avançar mais um dia. Mais 12. 12. 12. 12.
12, 12, 12, ó, 49,9%. Ela tá a 90 graus. 90. Vamos lá, né? Vou abrir a calculadora aqui. (90) dividido por 12. Né? Na verdade são 7 dias e meio, né? Digamos assim. Isso são 7 dias e meio, mas tudo bem. Ou seja, mas vamos lá, né? Tá, 50%. 12, 12, 12, 12, 12, 12, né? Peraí, 30, 1, 2, 3, 12. Pronto. Completinho, né? Os 15 dias. Eu não contei de 12 em 12, quantos 12 eu contei, mas aí, foi de 12 em 12, tá aí. Ou seja, todo dia ela tá 12 graus atrasada do Sol. 12 graus, 12 graus, 12 graus, 12 graus, 12 graus. Né? Deixa eu pular mais um dia aqui para ver se ela tá atrasada 12 graus. Não. Quer dizer, tá sim. 12 graus. Vamos lá. 12, 12, 12. Na verdade eu queria travar o tempo, né? Só que não tem como travar. Não tem como travar, infelizmente. 12, 12. No dia 17 provavelmente ela vai estar lá em conjunção com ele. 12, 12, 12. Olha, ela tá fechando. 12. Tá ficando escura. 12, 12, 12, 12, ó, quase. Aí. Mais ou menos, assim, são 29 dias, aproximadamente, 29 dias e meio, né, eles dizem, que é justamente esse tempinho aí que levou. E aí por que acontece esse tempinho extra, né, que conta, que corre? Esse tempinho extra, eu não sei exatamente o que é, mas provavelmente quando a Lua está cheia, ela parece que sincroniza a velocidade dela com a do Sol. Então por 12 horas, né, aproximadamente, 11 horas e um pouquinho, ela vai ter a mesma velocidade do Sol. Ou seja, então exatamente essa meia órbita, né, essa meia lua aí, ela vai... Essa meia lua aí... Então essas 12 horas, essa meia lua, ela vai ter essas 12 horas, né, de diferença, vai ser justamente o dia e meio, né, metade de um dia, ou seja, 0,5 dias são 12 horas. E aí, dão esses 29 dias e meio, né, que eles dizem. Assim, se a gente for basear no cálculo, né, são 29 dias que o Sol demora para ter a conjunção com a Lua. O problema é que nesses 29 dias a Lua não vai estar no mesmo lugar que o Sol, não vai estar. Né, a conjunção que é feita entre a Lua e o Sol não vai estar no mesmo lugar. Como eu estou mostrando aí, a conjunção do mês anterior foi lá em cima, né? Agora está aqui embaixo.
o ponto, né, onde o ponto de referência não está no mesmo lugar. Porque assim, o Sol alcança a Lua em tempos de, assim, na verdade não são a Lua, não são 30 dias que o Sol alcança a Lua, porque como eu disse, né, a Lua não se move na mesma velocidade. Então é como se o Sol estivesse pegando um retardatário. O Sol estivesse pegando um retardatário e aí ele simplesmente chega, encontra a Lua. Então vamos lá. Aí aqui, né? Vamos lá. Esse é o conceito que eu estava falando. Tite, né? Um tite é o tempo que leva para a Lua avançar 12 graus em relação ao eixo Terra e Sol. Mas a gente sabe que na verdade não são avançar 12 graus, e sim retroceder 12 graus. Né? A Lua é mais rápida que o Sol? É mais rápida que o Sol. Mas o que acontece? Eu cliquei aqui em uma coisa errada. Ela é mais rápida que o Sol, só que o que acontece? A velocidade dela, ela não está rente com a velocidade do Sol. Deixa eu... Ela não está rente com a velocidade do Sol. Por quê? Porque ela não está só andando como o Sol anda, né? Sempre girando. Ela está abrindo também. O Sol anda 1 grau por dia em direção a um trópico. Esse 1 grau é chamado de dia sideral, né? Esse grau é a diferença do dia sideral, né? Porque a astrologia indiana diz que o domo, né? Eles têm um conceito que as estrelas, o dia sideral, se move eles têm 23 horas e 56 segundos, 56 minutos. Ou seja, 1 grau a menos. Por isso que o mês tem 30 dias, porque teoricamente o Sol se move a 15 graus, né? E eles se movem a 1 grau a menos, ou seja, por dia, né? No caso, por dia. O Sol se move 360 graus, o Domus move a 361 graus. Por isso que o Sol leva um mês para percorrer uma constelação, porque são 360 dias dividido por 12, então dá 30, né? 30 graus. Ou seja, o Sol se move 1 grau para dentro, né, da Terra. 1 grau para dentro da Terra. Quer dizer, para dentro, entre aspas, né? Em direção ao trópico. Mas, né? Ele dá essa volta completa e se move 1 grau para dentro. 1 grau para dentro, 1 grau para dentro, 1 grau para dentro, 1 grau para dentro ou para fora, né? Dependendo. Quando ele chega no trópico de Câncer, ele passa o tempo dele lá e volta. E sai de novo, né? Então, assim, o Sol está se movendo muito mais lento que a Lua, né? Em relação à mudança de trópico. A Lua, por sua vez, não. Ela abre 12 vezes mais rápido que ele. Ou seja, por isso que ela atrasa 12 graus toda vez. Ela atrasa toda vez. Então assim, vamos botar para girar aqui, ó. Ela vai girando, ó. Perceba que ela vai abrindo, ó. Perceba que ela vai abrindo. Abrindo. Por que ela vai abrindo? Porque quando chegar na hora dela tá cheia, ela vai estar no trópico oposto a ele. Ó. Vai abrindo. Ó o extremo que ela chega. Ao extremo que ela chega. Viu? O extremo que ela chega. Voltou. Pronto, cheia.
E por que que ela voltou um pouco, né? Porque ele também não está tão avançado lá. Na verdade, era para ela ter voltado um pouquinho mais. Só que como eu falei, a Lua abre muito mais que ele e fecha muito mais que ele. Por isso que eu digo que a Lua ela tem alguma coisa a ver com o Sol, como se ela controlasse o fluxo do Sol, como se fosse um ponteiro menor, entendeu? Alguma coisa assim. Alguma coisa assim. E como eu disse, né? Ela vai se movendo 12 graus, vai abrindo. Vamos voltar lá. São aqui no mês 8, né? Se eu voltar aí mais 14. São 14 são 17, no dia 17. Tá lá a conjunção. Vou botar ele de volta pra cá. Aqui. Em cima do Brasil. Dia 17/7. Mais ou menos 12 horas vai ter uma conjunção do Sol com a Lua nova. Zeradinha aqui. Zeradinha. E aí. Vamos avançar aqui um dia, né? Um dia. Ó, ela abriu mais um pouquinho. Deixa eu voltar pra lá. Não, pera. Voltar pra lá. Né? Ela tá um pouco antes do Sol. Porque é sempre assim. A Lua tá sempre mais para dentro. Né? Quer dizer, dependendo do trópico também, né? Quando a Lua nova acontece no trópico de Capricórnio, ela tá pra fora. Ela fica mais pra fora que ele. Mas vamos lá. Quando vem no Equador, aí ela fica igual. Vamos lá. Passar um dia. Ó, ela abriu. Ela abriu mais, né? Deixa eu voltar de novo. Ela tá muito mais para dentro. Ó. Abriu. Abriu, agora ela tá na mesma posição do Sol, né? A mesma posição do Sol, assim, o mesmo círculo, né? Mas a posição angular diferente. Ó, e ela vai abrindo dia após dia. É como se do trópico de Câncer por de Capricórnio são 180 graus, né? Só que isso não se mede angularmente. É como se fosse uma distância absoluta, né? Uma distância nominal de um ponto para outro, convertida em graus. Aqui ela está na metade, ela está no trópico como é? No Equador, no trópico de Equador, é legal, né? Aí ela vai avançando, vai avançando, vai avançando, vai avançando. Peraí. Dia 26. Dia 27. Não mudou muita coisa aqui não. Dia 26. Aqui. Dia 27. Tem alguma coisa errada aqui, não tem não? Dia 27. Tem alguma coisa errada aqui. Poxa, a órbita dela tá... Ah, tá. Não corrigiu a órbita. Dia 26. Dia 27. Corrige praga. Pronto, dia 27, bem encostadinho lá. Dia 28. Bora, meu filho. Dia 28. Lá pra cima. Deixa eu selecionar aqui, ver se ele para com essa frescura. Ó, bem no extremo. Dia 30. Tá mais no extremo ainda. Vamos ver se ele volta. Ó, agora ela tá voltando, né? Mas ainda assim não tá completa. E por que ela foi lá no extremo e voltou? Porque agora o caminho dela tá diferente, né? Ela tá mudando o caminho dela. Porque ela entra em conjunção com o Sol, muda o caminho. Entra em conjunção com o Sol, muda o caminho. Ó, mais um. Opa, pera. Oxi.
Aqui, pronto. Tá vendo que ela está um pouquinho antes do Trópico de Capricórnio? Porque ele também está um pouquinho, o Sol está um pouquinho antes do Trópico de Câncer. Só que parece que ela está em cima do Trópico de Capricórnio, porque, como eu disse, ela vai muito mais e fecha muito mais. Então, o percurso dela é maior, muito maior que o dele. E a velocidade dela também é muito maior que a velocidade dele, né? É por isso que parece que ela está em cima do Capricórnio, mas se a gente fosse usar a igualdade, mesmo assim, de o movimento ser igualzinho, porque é igualzinho por porcentagem, ou seja, 100% do caminho da Lua é vir para dentro do Trópico de Câncer e para fora do Trópico de Capricórnio, para depois. Isso é 100%. O 100% do Sol é do Trópico de Câncer para o Trópico de Capricórnio. Na verdade, isso é 50%, né? Mas digamos que seja 100%, o movimento de um para o outro. Por isso que aí a Lua, quando ela está oposta ao Sol, ela vai ter essa diferençazinha, como se ela tivesse um pouquinho mais levemente mais para fora, porque é o trabalho dela, é o que ela tem que fazer. Ela tem que estar assim, oposta a ele, ponto. Não sei porquê, mas é. E aí o que eu estava falando, né, da movimentação dos astros, os astros se movem, assim, teoricamente, né, segundo os indianos, o dia sideral tem 23 horas e 56 minutos, ou seja, as estrelas se movem desse jeito. Então a gente pensa, né, na nossa cabeça a gente deduz que, né, o domo se move desse jeito. O domo se move assim, né? O domo se move nessa velocidade, 361 graus por dia. Ele passa um grauzinho a mais. E o Sol, né, ele perde 1 grau por dia ele perde 1 grau por dia em relação ao domo. Aí isso indica, fala do movimento sobre o zodíaco, né? Teoricamente. Mas, partindo do ponto que o Sol anda a 1 grau entre aspas, né? De novo, transformando ângulo em distância, então digamos que ele andou 1 grau para dentro, né? Para o Trópico de Câncer, ou para o Trópico de Capricórnio, enfim, tanto faz. Ou seja, ele caminhou um dia, 1 grau, a cada dia para dentro. Então já daí, eu, sinceramente, na minha opinião, não acho que o Sol esteja realmente andando 24 horas por dia como ele disse que anda, né? Como dizem que ele anda. Pode ser sim que ele ande, e ande, além dele andar 24 horas direitinho, ele anda 1 grau para dentro, né? 1 grau entre aspas, de novo falando. Porque assim, ó, a gente vê que o dia aqui, ele não tá muito grande, né? A noite está dominando aqui. É tanto que se eu voltar aqui para julho, não, para junho, né? Vamos botar dia 20, que é quando ele cruza quando ele entra no Trópico de Câncer. Ó, tá vendo como a escuridão tá muito maior do que a luz? E não é porque a metade está aqui no centro, é porque a borda aqui está em formato de lua, engolindo e passando em cima da Antártica. Tá vendo que só a parte da Antártica está iluminada? O resto está escuro, a penumbra. Por quê? Porque o Sol está mais perto do centro. Quando ele está mais perto do centro, o campo magnético fecha, né, nele. Talvez porque esteja perto do centro, ele empurra o campo magnético se molda. Mas, vamos avançar aqui para dezembro, né? 20 de dezembro. Olha aí a diferença, tá vendo? Olha como é que tá a distânciazinha da noite ali, ó. O quão pequenininha tá a noite.
Ou seja, tudo isso aqui é dia. Tudo isso aqui é dia. E por que acontece isso? Para compensar, né? Porque o sul é muito maior que o norte. Agora, como acontece, não sei. Mas, assim, segundo esse princípio de igualdade, é mais ou menos isso que acontece. Ó, e perceba, ó, tá vendo como o pedaço de noite tá muito... A porção da noite tá muito menor que a porção do dia. Mas por que acontece isso? Como eu disse, né? Para igualar. Porque aí o norte ele vai ficar todo no escuro. Tá vendo? O norte vai ficar todo no escuro. E é tanto que se você prestar atenção, a parte que está mais para o norte lá é muito mais larga do que a parte escura do norte. Aqui e aqui é mais escura que isso aqui, ó, a largura. Tá vendo? Porque ela foi feita para o norte. Ela foi feita, essa parte da escuridão, ela foi feita para o norte. As outras partes do mundo também vão ter escuridão, mas não vai ser do mesmo jeito. Não vai ser do mesmo jeito. É tanto que, ó, tá vendo que a penumbra aqui na parte da Antártica sumiu? A penumbra na Antártica sumiu. Cadê a parte escura? Entendeu? Ou seja, é por e aí outra razão como o norte é diferente do sul, que o norte ele fica todo iluminado quando é verão. No sul ele fica todo iluminado, mas o sol não está sobre ele. Entendeu? O sol não está sobre ele. É tanto que tem umas 3, 4 horas onde fica escuro lá na Antártida. Só que não fica completamente escuro. Essa penumbra, aquela penumbra entre noite e dia, fica por lá. Já no inverno do norte, ou já no verão do norte, ó como o sol está sempre sendo visto. Ele sempre consegue ser visto. Ó, tá lá, girando, mas sempre está sendo visto. Pelo menos do centro mesmo, né? Do centro mesmo, né? Ali perto da Groenlândia. Por isso que lá na Finlândia, né? Na Islândia, eles conseguem, eles dizem, né? O sol da meia-noite. Mesmo que eles não consigam ver o sol, mas a luz do sol ainda tá tocando por lá. Fica uma penumbrinha. Mas se você tiver, né? E aí por que que na Islândia eu não sei se eles conseguem ver o sol na Islândia, né? Talvez consiga. Mas dá pra ver aqui que a penumbra passa por cima, ó. Tá vendo? Passa por cima do local. Tá vendo? Ali, a parte ali da Finlândia bem aqui. Finlândia, Suécia, a Islândia tá bem pra cá. Eles vão conseguir ver o sol com certeza, mas fica uma penumbrinha aqui. E aí eu não sei se o sol some por causa da penumbra, não sei como fica. Talvez eles consigam ver os dois, né? A penumbra e o sol ao mesmo tempo. E essa é a diferença entre o norte e o sul, né? Essa é a diferença entre o norte e o sul. Que se você for na bola, não vai ter isso. Né? Eles vão dizer que não tem sol da meia-noite também na Antártica. Não tem. Não tem. Só na verdade está totalmente assim, né? Oposto, né? Porque, por exemplo, né? Se a gente pegar aqui mês 12. Não, pera. 12, dia 20. Dia 20, tá vendo? Essa parte aqui, ou seja, peraí, é 1 hora, são 12 horas para Natal, né? Isso. Digamos que nessa parte aqui, que é perto onde está Natal, seja 12 horas, né? Também, porque a linha segue, né? É angulada também do mesmo jeito. E aí você consegue ver o sol? Daí não consegue, tá muito longe, muito longe. Inclusive tem escuridão ainda no meio. Lá no norte não acontece isso, porque ele tá bem no meio, tá bem no centro.
Então, assim, a Terra não é proporcional. Ela não é como essa coisa que ensinaram que tem dois polos e os dois polos são iguais. Não. Os dois polos são diferentes. São diferentes. Eles podem receber iluminação igual, eles podem ter fenômenos que igualam um com o outro, mas não é igual. Entendeu? Não é igual. Não é igual e assim, né? Você só vai ver o sol no outro dia. Você pode ver a luz dele, mas o sol em si, ó, quando ele puxar aqui, talvez você não consiga ver quando ele passar para cá, né? Quem sabe? Porque essa parte aqui, essa faixa de noite, ela também serve para bloquear a visão das pessoas, né? Ela bloqueia a visão. Ela também bloqueia a visão. A luz, na verdade, né? Tipo, a luz refletida. Porque assim, né? A gente sabe que a luz ela tem várias propriedades. E aí já se começa a mentira de que luz viaja ou que luz tem velocidade. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nessa baboseira que luz tem velocidade. Na verdade, até talvez que tenha, talvez seja que tenha. Só que o problema é que basear as físicas do universo nessa baboseira, entendeu? E, não, luz. Luz é a absorção. Você vê a luz azul porque, na verdade, o objeto absorveu todas as faixas de cor e só sobrou azul. Eu não acredito nisso, cara. Não consigo acreditar nisso. Porque, por exemplo, ó, se a Terra é plana, se eles dizem para nós que a Terra é uma bola e a Terra, na verdade, é plana, quem dirá com a ciência deles? Quem dirá com a ciência deles, entendeu? Uma mentira atrás de outra mentira atrás de outra mentira para formular uma verdade, entre aspas, uma verdade, né, forjada. Uma verdade forjada. Mas talvez quando chegue aqui ele já consiga ver, né, a parte da Antártica que está por aqui. Já consiga ver o Sol, conseguir ver o Sol, ele vai passar, passou, beleza, pronto. Né? Ficou um pouco mais escuro, mas ainda dá para receber luz do Sol. Então é isso. Né? Deixa eu só ver aqui se tem alguma coisa que complementar aí para falar. Ó, por exemplo, aqui tem os elementos siderais, né, que são relacionados às constelações, né, e os signos. Não, pera, isso aqui é do Sol, né? Saura é o Sol. Pera aí. Tá aqui, Nakshatramana. E vamos lá. Nakshatramana é definido com respeito a. Aqui está dizendo: Nakshatramana é definido com respeito às estrelas fixas. Então, todos os elementos são siderais em natureza, são de natureza sideral. Dina é o tempo que leva para a esfera celestial completar uma rotação sideral ao redor da Terra. Na realidade, o movimento é causado pela rotação diurnal da Terra no seu eixo, né? Aqui está falando, está usando elementos, tá usando elemento da Terra esférica, né? Aí essa definição não é usada na prática, mas é requerida definindo as seguintes unidades de tempos menores, né? Dina, que é mais ou menos 4 minutos, né? É menor, 4 minutos menor que 24 horas. E aí eles dividem esses tempos todos aqui. Mas, né, como eu disse, eu acho que tem alguma coisa errada ainda aí, né? Baseado no movimento do Sol, em como ele entra 1 grau para dentro, pode ser que tenha alguma coisa errada. Eu também tenho que calcular esses negócios aí e ver
possíveis elementos e alguma coisa mais concreta para mim basear minha tese. É isso aí. Depois eu volto aí com mais explicações para falar aí mais de outras coisas. Se você gostou aí, se inscreva. Se quiser deixar a sugestão de vídeo também, alguma ideia assim, algum vídeo, alguma coisa que você queira saber, comenta aí. Eu vou ler aí os comentários e ver aí como que fica, responder alguma coisa se alguém quiser. E assim, eu estou começando, né, agora, e com certeza eu vou tentar falar um pouco mais sobre isso. Minha abordagem de tema é assim um pouco livre, eu não tenho muita muita pretensão, né? Assim, eu não organizo muito bem as coisas que eu faço, né? Vou fazer assim, né? Vou usar o meu tempo desse jeito. Vou falar hoje sobre né, as estrelas, vou falar sobre o Sol, vou falar sobre a Lua. Eu não tenho muito disso não. Mas quando eu abordo um tema, eu abordo normalmente mais ou menos assim, né? Eu tenho uma metodologia um pouquinho diferente, assim, uma coisa meio solta, né? E também a forma como eu vejo as coisas são um pouquinho diferente. Então não vá esperando aqui que eu fale muita coisa científica, nem muita coisa numérica, não. Eu gosto muito assim de conceituação. E eu também não sou aquele cara que gosta de ficar medindo tudo direitinho, não. A minha métrica é um pouquinho diferente. Então é isso aí. Se inscreva. Deixe seu gostei se você gostou. E até um próximo vídeo. Valeu!